Beleza. Quem é Benedito Oliveira? Benedito Oliveira é um caboclo sertanejo que nasceu na cidade de Saúde, fica aqui no norte da Bahia, perto de muita serra, uma relação que cresce muito forte com a visualidade da natureza, observando esses ambientes, em uma rua chamada popularmente de Becal. Era uma rua de terra sem calçamento, onde a gente cresceu no meio da lama, correndo, brincando com sapo, com esses bichos tudo, jogando bola e vivenciando aquela relação bem, digamos, mais rural, porque estava numa periferia de uma cidade pequena, naquela rua ali onde não tinha, até aquele momento da infância, água encanada, e a gente pegava água no chafariz, e aquilo tudo vai se constituindo enquanto identidade, né? Desde cedo me envolvi com as artes, de forma geral, mas a relação com o circo é que vai me aproximando muito mais, porque meu pai sempre, por ser carpinteiro, estava fazendo algum trabalho, alguma atividade assim para os circenses itinerantes, que sempre chegavam na cidade, precisavam de alguma coisa, ia lá na carpintaria, né, na serraria, a gente fazia aquele trabalho, e aí ele ganhava ingressos, a gente ia para o circo, né, levava todo mundo para o circo. E nisso eu vou me envolvendo muito com essa arte do circo e reprisava tudo aquilo no quintal de casa, né? Então as árvores viravam aí os trapézios que a gente ficava pendurado de cabeça para baixo e vai fazendo a palhaçada, a brincadeira. Mas enquanto contexto acadêmico eu só vou entender isso muito depois, né? Já aqui nos anos 2000 que eu vou experimentar esse processo em Salvador, enquanto artista, a gente cria um espaço no Rio Vermelho chamado Atuar. Saíram daqui 3 artistas, né, lá da cidade de Saúde, eu, Isaia e o poeta Ailton Ribeiro, e a gente vai para lá junto com o Rafael Pugas, que é um outro poeta, psicólogo e artista popular também. E aí nesse espaço ali a gente começa a entender que o nosso lugar também é na universidade. E a gente precisa estar nesse espaço de discussão na universidade, porque a arte precisa estar presente na escola. No início de 2000, né, não estava muito popular essa questão dos editais, de políticas públicas para a arte, para a cultura, ainda não existiam essas possibilidades nem na Bahia nem no Brasil, e aí a gente precisava entender que ou a gente vai para a universidade para discutir arte, então a gente vai estar sempre batendo cabeça e as pessoas não vão entender nunca o que a gente está tentando construir. E é aí que eu resolvo estudar pedagogia, para entender esse contexto científico da educação, como é que isso se estrutura, como é que a arte está presente dentro do currículo, como é que a arte pode estar dentro da escola. Aí eu resolvo estudar pedagogia e decido voltar para o sertão, para o semiárido, e venho para Senhor do Bonfim para estudar pedagogia na UNEB. Entendendo o curso de pedagogia, começo a compreender esse contexto histórico, como isso tudo vai se fortalecendo no Brasil, com Anísio Teixeira, que eu vou entendendo esse contexto de Dio, Ana May Barbosa, discutindo arte e educação, como essas associações, né, com Darcy Ribeiro, essas discussões todas com Freire, aí essas influências de John Dewey, né, esse norte-americano que influencia muito no contexto de arte e educação aqui no Brasil, nessa ideia de nova escola. Aí eu começo a entender que é possível se fazer uma escola diferente, realmente é possível, né? Conhece a proposta de Escola da Ponte de Portugal e outras possibilidades de fazer com a presença da arte, aí você diz, é possível fazer uma escola diferente. E as experiências que tem no Brasil, em vários outros espaços, tanto espaços formais como não formais, você pode fazer um trabalho de arte diferente, né? E aí é a partir desse lugar, enquanto pedagogo, que eu começo a entender que é possível fazer um trabalho de educação diferente. E aí, quando eu venho morar em Senhor do Bonfim, eu começo a trabalhar na escola Casinha Feliz. E eu começo, enquanto professor de arte ali, desenvolver com a turma teatro, dança, música, circo, né, e cinema. E a gente vai experimentando de tudo um pouquinho, e os estudantes, eu percebo muito essa possibilidade da liberdade e que ele possa avaliar o seu trabalho. Nesse espaço da avaliação é muito importante para que você olhe e como é que você vê a sua produção, como é que você se dedicou a essa produção, como você acha que você pode ser avaliado, fazer com que o estudante entenda aquele processo. Aí eu vejo muita diferença em relação ao que se discute arte hoje, apesar de ainda hoje a gente perceber uma grande dificuldade, por exemplo, do ensino de arte na educação formal, comparado ao ensino que eu tive de arte, né, a gente avançou muito. Mas ainda existe uma carência muito grande. Aqui na nossa região a gente vai perceber que a gente tem o curso de artes visuais lá na Univasf, em Juazeiro,
você vai ter teatro aqui em Senhor do Bonfim, começa em 2018, né? Aí você vai subir para encontrar formação em arte em Feira de Santana, depois você vai para o Recôncavo, né? Lá em Cachoeira, você vai para Salvador, ou vai para Jequié, mais para o lado do sul da Bahia, que você vai ter uma formação. Então, para contemplar a realidade do nosso estado, isso é muito frágil. E se você fizer um levantamento aqui, uma pesquisa, você vai identificar nesses 9 municípios que formam aqui o território Piemonte Norte, aqui de Senhor do Bonfim, você vai entender que você tem pouquíssimos professores com formação em arte para atender às demandas da nossa região. Pensar em como a arte contribui para a formação do sujeito, para identificar isso não é uma coisa tão fácil, do sujeito antes de se envolver com aquelas experiências da arte e depois que ele se envolve com as experiências da arte. O contexto da formação ela é sempre importante porque você vai aprofundando, vai buscando, vai entendendo cada vez mais, né? Aí eu trago uma reflexão agora de um trabalho que está acontecendo nesse momento. Eu tenho uma orientanda do curso de pedagogia, o TCC dela é sobre as contribuições dos jogos teatrais na educação infantil. E aí essa estudante, ela traz como reflexão para entender isso, a experiência que ela teve com o componente arte e educação no curso de pedagogia, em que eu fui professor, e ela vai falando de como ela mudou a sua forma de ver o mundo a partir dessa experimentação com o componente arte e educação. Ela, no texto, ela diz que se via como uma pessoa muito introspectiva, uma pessoa que não conseguia se comunicar, que tinha medo de falar em público, de se expressar, de dizer como vê o mundo, a questão estética mesmo, do ponto de vista de beleza, de pensar a beleza, tudo isso para ela era muito difícil. Então ela começa refletindo isso na introdução do seu trabalho, dizendo que arte e educação contribuiu para ela ter uma outra visão de mundo. Então quando você pensa esse contexto lá com o adulto, é que você vai refletir a questão com uma criança. Então, entendendo os projetos que eu fiz no fim da década de 90, com teatro de boneco, com circo, com crianças de comunidades periféricas, inclusive aqui em Senhor do Bonfim, e depois eu vejo como é o comportamento dessas crianças, como elas começam nos primeiros dias das atividades e como essas crianças se desenvolvem depois. Por exemplo, nesse trabalho que a gente desenvolvia na escola Casinha Feliz, que você experimentava mesmo, a criança brincava de perna de pau. Então você vê uma criança que está, digamos, acima do peso e que sofre bullying dos próprios colegas e dizer que a perna de pau vai quebrar e a criança consegue ganhar força, consegue ganhar coragem e experimentar andar numa perna de pau de 1,10 m de altura e ela consegue andar nessa perna de pau e consegue, né, superar o medo, aí você consegue ver como isso contribui para o desenvolvimento dela e como ela se fortalece mais na forma de se apresentar na sala, de mostrar o seu trabalho. Então você consegue ver muito rápido a interferência da arte na vida do sujeito, né? E aí em outros espaços não formais você consegue perceber isso, tratando de relação, né, de um trabalho de circo que eu fazia na cidade de Andorinha. Nós tínhamos uma criança, né, uma adolescente depois, foi indicado para fazer o trabalho junto a esse projeto porque ele estava ligado à Secretaria de Ação Social, e uma criança que fazia uso de algumas drogas, e esse adolescente começa a se envolver com o trabalho do circo e 2 anos depois ele já era professor de circo. Ele ensinava acrobacia, ensinava perna de pau, malabarismo e parada de mão, que é esse movimento de você conseguir andar com as mãos e subir escadas e descer, subir em outros objetos, né? Ali eu consegui ver a força da arte transformando a vida do sujeito. Então eu trouxe aqui uma experiência da universidade, da academia, né? Para que a gente possa perceber como na formação esse processo já acontece. E aí eu trouxe o exemplo de uma estudante de pedagogia que está concluindo agora, mas essa experimentação a gente tem vários relatos de professores, tanto na PAFOL como em outros cursos de formação com professores, como com artistas, como com pessoas da comunidade geral, com idosos, com crianças, nesse contexto de experimentações, de você ir num lugar, de fazer uma oficina, de provocar as pessoas a pensarem. Então se você está numa comunidade rural, o que é que tem de produção artística aqui nessa comunidade rural? Onde é que você identifica o teatro, o circo, a música, a dança, as visualidades todas? O que é que você identifica dentro do que você entende quanto arte nesse espaço?
E aí surge o poeta, surge o escultor, surge o filósofo, surge o cineasta, surge tudo ali a partir das provocações que estão tendo, porque em todos os lugares todos nós produzimos de alguma forma. Artista, médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, um pouquinho de cada coisa a gente vai encontrando nessas produções. São nesses campos mais ou menos que eu venho desejando atuar mais e contribuir para que a arte esteja sempre presente. Fechou? É conversa, viu, nego? Você vai